Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Eli com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe seu comentário, deixe seu like. Estou tendo algum tempinho agora para cuidar do meu canal, dos meus alunos, né? As pessoas que me mandam uma mensagem. Então, o meu trabalho, meu trabalho eu trabalho por conta própria, tá, gente? Eu sou um pintor especializado, tá? Pintor especializado. Eu trabalho por conta própria e também sou professor, né? Professor de teologia, professor de grego, formado, nesse sentido aí, tá bom? Então, muito importante o vídeo de hoje, beleza? O que ocorre? O vídeo de hoje vai ser voltado. Eu tinha falado para vocês acerca dos comentários que fizeram no meu canal, né? Ateus, acho que é ateus, agnósticos. Eu tenho pessoas que consideram amigas agnósticas, que é contrário à minha fé. Um deles é o Scania. Scania é uma pessoa que me ajudou a dar vários materiais e não cobra por isso. Não cobra, nunca vi ele cobrar. Também o cara parece que é sargento da polícia, alguma coisa assim, entendeu? O cara também é ocupado, mas é um homem de caráter, tá bom? Por mais que nós não temos assim, muitos assuntos nós somos contrários, Jesus histórico, testemunho flaviano, várias outras questões dentro da academia, todavia, ele é um cara bacana, tá? Bacana. Então, nem todos os ateus ou os agnósticos são pessoas ruins. Mas tem uns aí semi-analfabesta, entendeu? Que andando nas igrejas aí, o canal dele tá lotado nesse sentido aí. Beleza, tô falando de quem? Do seu Jason, acho que é Jason o nome dele, Jason, não sei que... Por aí, Jason, deve ser Jason Ferrer. Jason Ferrer não se manifestou. Quem cala consciente, ele me conhece perfeitamente. Eu ia pegar um dos assuntos do canal dele. É muito fácil quando você fala sozinho. Muito fácil quando você não é contrariado. Tá? E um dos motivos, provavelmente, que ele não debata comigo é justamente a Bíblia. É porque eu conheço grego. Tá? Eu sou professor de grego e também sou professor... Eu conheço hebraico também. Tá? Eu conheço hebraico. Então, a análise que a gente pode fazer é uma análise estritamente textual. Aí vai envolver gramática, sintaxe, vai envolver linguística, e ele não tem esse domínio, tá bom? Eu tô dizendo aqui porque ele não tem, porque o conteúdo dele é muito pobre, só que tem acho que admiradores do Jason aí, que vêm no meu canal e dizem, eu vou ler, tá? Não vai aparecer para vocês, tá bom? Mas eu vou ler aqui, beleza? Tô aqui no meu canal. O nome desse rapaz aqui é Wesley Costa. Seu Wesley Costa, você escreveu o seguinte, ó. Não aguenta 10 minutos com Jason. Vai ficar nervosinho, vai partir com o pessoal. Não, tu tá enganado, meu. 10 minutos? Um dos assuntos que eu citei lá para ele? 10 minutos? Tem certeza? Eu duvido. 10 minutos, beleza. Nem 10 minutos. Mas se eu passar de 10 minutos, o Wesley Costa... Se eu passar de 10 minutos, tu vem aqui aplaudir o Senhor Jesus, mas tem que vir aqui no meu canal, beleza? Acho que tu me conhece não, me conhece mesmo, tá? Pra tu falar essa bobagem. Outra coisa, até agora ele não se manifestou, e ele me conhece, eu sou um dos caras, gente, eu sou um dos caras mais polêmicos do YouTube, e todo mundo sabe disso, beleza? Todo mundo sabe disso. Sou um dos caras mais polêmicos do YouTube. Não tenho medo de ninguém. Ninguém mesmo. Não existe na face dessa terra um cara que diz assim, eu vou botar medo nesse aí. Eu duvido com você. Não existe ninguém. Tá? Não existe ninguém. Só para você ter uma ideia, que tem cristãos que Deus levantou, e não tem medo de ímpio, não. Não tem medo de pessoas desprovidas de fé. Não tem medo, por exemplo, de teólogos. Eu sou um teólogo. Tá? Não tenho medo de ninguém. Aquela vez que debate com o Fábio Sabino que eu quero ver ao vivo e tudo mais. E tá aí a pessoa e o Fábio Sabino lá fazendo o trabalho dele. Tá um trabalho contrário à fé cristã.
do jeito que ele acredita, e pessoas que admiram ele vêm no meu canal, ele vem debate. Meu amigo, como é que é? Tu acha que eu já não desafiei um debate? Tá? Ele também, o cara é corajoso. Beleza? Não tem pra onde correr, não. Acredito que nós temos o mesmo temperamento aí. Tá? Mesmo temperamento. E eu controlo o meu, tento controlar ao máximo, mas tem coisas que eu estouro. Tem coisas que eu estouro, tá? Nesse sentido. Então, eu tenho que sempre estar me moldando. Tem amigos meus que vêm no meu PV, entendeu? Professor, eu acho que é assim, melhor, assim, aqui. É verdade, quando penso, já falei. Eu sou um cara explosivo, entendeu? Só que também eu sou um cara coerente, muito coerente. Então, fiz diversos desafios ao professor Fábio Sabino na época, tá? E por algum motivo, a gente se encontrou no Arena Apologética, ele foi lá, mostrou que ele não tem medo também, foi lá, aí tava eu e o professor Ferreirinha e o pau cantou. É lá, discussões de alto nível, entendeu? Falando de regra gramatical, falando de paz da igreja, etc e tal, só porque quem está nessa área mesmo, tá? Então, beleza. Aí, só que o Fábio Sabino, ele não é uma pessoa que vem esculhambar para dentro de uma igreja, aí fazer aquela palhaçada pataquada que o jeito faz. Ele não faz isso. Entendeu? Não faz isso. É uma pessoa que está no lugar dele fazendo o trabalho dele. Perfeito. Agora, tem pessoas que é desprovida disso. De sensibilidade moral. De sensibilidade e respeitar as pessoas mais velhas. Principalmente as pessoas mais velhas. Tá? Tem pessoas, tá? Escorregar minha palavra aqui, gente, me perdoe, tá bom? Tem pessoas analfabetas, biblicamente falando, tem pessoas que odeiam o cristianismo e os cristãos, odeiam os pastores, odeiam a igreja, a vida eclesiástica da igreja eles odeiam, tá bom? E por final também odeiam Jesus Cristo, tá? Odeiam Jesus. Claro que nós respeitamos a opinião de cada pessoa, tá bom? Agora, quando esse ódio se transforma em ataques diretamente aos cristãos e às igrejas, aí é outra história. Beleza? Então, existem essas questões que devem ser trabalhadas e levantadas, tá? Levantadas. Voltando para o assunto lá cadê? Aqui, desse rapaz, não aguenta 10 minutos com o Jason? Ei, meu amigo, não sou eu que até agora não manifestei, não. Não sou eu, tá? Sabe por que ele não se manifestou? Vou te dizer a verdade, ele não se garante debater comigo. Ele não vai topar debater comigo um dos assuntos que ele mencionou no canal dele. Ele não vai topar. Ele não vai, sabe por quê? Não quer passar vergonha ao vivo, não quer ser desmascarado, agora eu uso a palavra, desmascarado biblicamente ao vivo. Tô nem aí para ele que ele é ateu, não acredita em Deus e Jesus, não, dentro da nossa fé, inferno. Não tem colher de chá, inferno, tá? Foi lá na igreja da pastora Nadir, tentá-la envergonhá-la. Interessante que o cara mentiu pra caramba. Mentiu, acerca do propósito que ele foi lá fazer. Mentiu. Agora você vê uma pessoa que mente assim, você acha o que dela? O que ela tem coragem de fazer? Tu acha? A pessoa que mente descaradamente. Ele mostra uma carinha assim meio de inteligente, de pessoas que é coerente, ateuzinho, é coerente, mas ele vai só comendo pelas beiradas. E o caráter deles é diferente. Um caráter totalmente maligno, desprovido, pelo menos de caráter que inclui respeitabilidade com as pessoas mais velhas, tá? Pessoas mais velhas. Outra coisa, o pau vai quebrar hoje aqui. Posso falar muito alto, minha esposa tá ali, senão ela vai querer me repreender aqui. E eu vou me sobressair um pouco,
mas vou me controlar, tentar me controlar. Então, o que ocorre? Diante desse pressuposto, eu vou bater nos ateus aí, ó. A maioria dos ateus, que foram cristãos, que saíram da igreja, agora estão pregando, estão contrariando a própria igreja de Cristo Jesus, tentando desfazer. Meu amigo, nós temos história. É 12.000 anos de história da igreja. 2.000 anos! Ninguém conseguiu. Tá? Outra coisa, nem o diabo consegue destruir a igreja. Não tem como, cara. Não existe isso. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É só ler Mateus 16. Tá? Na altura do versículo de número 15, 14. Jesus fala: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Beleza? Então, o que ocorre? Não vão conseguir destruir a igreja. Não vão. No dia do cristianismo, os ateus são 0,00001. A igreja é massa, a igreja é protegida por uma esfera transcendental, uma esfera metafísica, querido. Não vai conseguir. Outra coisa, ele da igreja que é estudada. Tá? Estudada. Tem muitos que não é. Mas outros são. Para mostrar a raiz. Ó, eu mesmo estudei, aí continuo estudando ainda, cristianismo primitivo, a historicidade da nossa igreja, da nossa fé, de onde vem, como vem, de onde foi, tudo mais. Bacana, legal. Tá? Então, primeiro ponto. Não vai destruir a igreja. Nenhum ateu tem poder de destruir a igreja. Primeiro ponto. O segundo ponto, que eles mais batem, tá? Inclusive tem pessoas desigrejadas, tá? E eu, Ler Lopes, não considero todo desigrejado anticristão. Ou pelo menos que não pertence à igreja de Jesus. Eu tenho uma outra visão. Tá bom? Uma outra visão. Mas aqueles desigrejados que não usam o YouTube, usam alguma ferramenta para tentar arrancar o pessoal lá de dentro lá. Beleza? Quando é assim, já desconsidero, porque uma pessoa dessa também tem que estudar um pouco muitas passagens da Bíblia Sagrada. Tá? Eu já debati com desigrejados, muitos dele. Na verdade, a maioria dele, pelo menos do que eu debati, eram pessoas que, por exemplo, era considerada como um tipo de líder. E que tinha outras pessoas seguindo ele. Quer ou não, a igreja está ali também. Tá? Embora eles criticam, mas eles também fazem parte da igreja. Tá? Eles só não têm uma placa de igreja, etc e tal, não é registrado, por exemplo, do CNPJ e tudo mais e tal, mas se reúne aqui e acolá, não tem paradeiro, a igreja de Jesus, evangelizam, tá? Agora, quando esse tipo essas pessoas que são desigrejadas passa a atacar a instituição, primeiro, duas coisas. A igreja, ela é organismo e uma organização. Tá bom? Organismo e organização. Organismo se fala pessoa e organização se fala uma instituição. Beleza? Em nosso país, então é só ler os artigos. Eu tenho aqui a todas as leis que se referem à igreja. E eu conheço mais algumas coisas a mais, saber o que eu estudei. Então, o que ocorre? Queira ou não, o nosso país, ele nos deixa a vontade, tá? Para que nós venhamos abrir, colocar uma placa, etc e tal, e abrir um CNPJ, tá? Para deixar de acordo com o Estado, tá bom? Então, as instituições do nosso país outorgam esse benefício para que o pastor, para que o líder, para que as igrejas possam se registrar. Beleza? Tem essas questões. Ponto. Voltando mais um pouquinho atrás, existe um ponto que os desigrejados também, e os ateus, os agnósticos, nem todo mundo, mas é uma boa parte, aquelas pessoas que contrariam nossa fé, tá? Atacam a igreja e os pastores concernente a dízimo e concernente à oferta. Aí você vê a hipocrisia de muitos ateus. Hipocrisia.
tá? Principalmente desse Jason aí. E do que segue ele e gosta daquilo que ele apresenta aí, tá? Eu também não vou colocar todo mundo num balaio de gato, não posso fazer isso, beleza? Diz que não é para dar dízimos e oferta, não sei o que mais lá, não sei o que mais lá e tudo mais e tal, mas acaba deixando o número do Pix para você que está seguindo ofertar. Ou tu acha que não é uma oferta? Eu acho que não é uma oferta isso aí. A maneira que eles estão fazendo é o que, gente? É o que? E contribui quem quiser, beleza? Contribui quem quiser. Na verdade, o dízimos e ofertas, que a igreja de Jesus Cristo, ela aderiu a algumas práticas judaicas, veterotestamentárias, tá? Antes de vocês falarem sobre dízimos e oferta, a igreja, ela pode sim, né? Ela pode sim se beneficiar de textos que ocorrem no Antigo Testamento, tá? No Antigo Testamento, beleza? Agora, como isso vai ser trabalhado é uma coisa. Que tem coisa que até eu discordo. Tá? Mas a igreja, sim, pode se beneficiar. Por quê? Porque as pessoas hoje confundem lei e graça. As pessoas confundem lei. As pessoas acham que a lei acabou. A lei acabou. A lei não acabou. Não acabou. A lei não acabou. Beleza? A interpretação sobre ela que é uma coisa. A interpretação. E o aspecto da lei também deve ser observado. O aspecto dessa lei. Que tipo de lei é que ela foi? Que tipo de lei foi abolida no sentido? Tá? Então tem que se estudar lei. Quem não estuda teologia também, né, vai falar de lei e vai achar que lei só é 10 mandamentos. Não, isso aí é uma parte dos 10 mandamentos. Ok? E aquilo que é lei moral, ela permanece. Porque é moral, não tem por onde correr. Tá? A cerimonial, ela pode permanecer ou não. Isso depende muito do lugar, da localidade, do pensamento, etc. E tal. E tem leis cerimoniais e também que pode ser aplicada, eu posso me valer delas para me beneficiar, sim, beneficiar não somente a mim, mas também aos meus patrícios, aqueles que estão me seguindo. Beleza? Porque Deus não proíbe. Deus não proíbe você, por exemplo, pegar um aspecto da lei e se beneficiar com ela. Não proíbe. É uma coisa que agora você tem que usar. Por exemplo, se for dízimos e ofertas, dízimo, que oferta no fechamento, não tem onde correr. Oferta não tem onde correr. O dízimo, principalmente o dízimo onde eles batem, você pode se beneficiar sim. Sabe que no Egito se dava 20% de dízimo? Alguém sabia disso? Sabia, acho que sabia sim. Os ateus não sabem. No Egito, os povos antigos já tinham, na época de Abraão. Abraão era um outro tipo de cultura naquela época lá. E as pessoas já davam dízimo. Entendeu? É um costume. É um costume. E dentro da lei do dízimo existia um aspecto que a pessoa entendia o porquê fazer aquilo. Tá? Tem todo um contexto cultural, social por trás daquilo. E também religioso. Beleza? Nesse sentido. Agora, o dízimo não era dinheiro, professor, o dízimo não era alimento, etc e tal. Ó, depende, como é que é a tua visão. Mas tinha oferta que também era dinheiro, tá bom? Dízimo, a principal finalidade do dízimo, de fato, era, em Israel, era para principalmente sustentar 38 cidades levíticas. Que os levitas, eles não ganharam terra. Se você fazer o perfil da geografia bíblica do crescente fértil, tá? Que é tipo uma lua, crescente fértil, você vai observar que quando as 12 tribos de Israel ela se unem, né, no tempo de Josué, no tempo de Moisés, praticamente, né? Ele entregou a lei e tudo mais, mas principalmente no tempo de Josué, elas vão ganhando espaço e tudo mais e tal, e as pessoas se instalar naquela terra. Tá? E a tribo de Levi, ela não ganhou herança, tá bom? Não ganhou herança. Era 38 cidades levíticas que eram, acho que era 38 ou 48, um desses números aí, que era espalhado em todo Israel, justamente para que eles pudessem ficar diretamente prestando um culto para Deus. Ela trabalhava muito, irmão. Trabalhava demais, mas para o Senhor, no templo, né? Existe uma organização. Aí você pensa o quê? Os caras estão no serviço do Senhor, não trabalham assim, de forma secular em Israel, mas Deus deixou uma lei. Porque se Deus não fizesse isso, eles iam morrer de fome. Tá? Eles iam morrer de fome. Deus não é negligente. Não é negligente. O que faz? Usa os 4 tipos de dízimo que existiam.
4 tipos de dízimo que existia em Israel para pobre, viúva, necessitado, levitas e tudo mais. E quando se destinava a levitas e sacerdotes, ali, e sumo sacerdote, envolvia as 38 ou 48 cidades levíticas espalhadas. Tá? Se a pessoa não dizimava ali, com seus bens, os bens do fruto da vida, etc e tal, tá? Os seus animais também, quem que passava fome? As 38 cidades levíticas que não trabalhavam secularmente, que dependiam disso. Tá bom? É desumano, meu querido, é desumano. Primeiro, o serviço, a liturgia sacerdotal levítica ali para o templo era gigantesca, era monumental. Quando era somente a cabana aqui no deserto, né? Aquela cabana, quando ia somente a cabana no deserto, ali, o tabernáculo, era bem simples, né? Tanto serviço assim, então não precisaria tanto. Agora, quando é o templo de Jerusalém, aí sim envolve um trabalho braçal monumental. Limpava sangue quase todo dia, limpava as cercanias de Israel quase todo dia, entendeu? Por isso que houve a necessidade de ter turnos e mais turnos, tanto de dia quanto de noite, não parava. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Beleza? Continuamente. Então, havia serviço continuamente na casa de Deus. Beleza? Ou tu acha que o fogo do altar é aquele fogo que fica lá, e aí ele permanece para sempre? Não. O fogo, culturalmente falando, ali você, por exemplo, a lenha ia pegando fogo, e quando terminava aquele fogo não poderia apagar. Colocava nova lenha para poder alimentar o fogo. Porque ali simboliza uma representatividade, é um tipo, na verdade, um tipo que apontava para Jesus, que apontava para o nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, que apontava também para o Espírito Santo. Então existia muitas coisas ali. Deve ser levado em consideração. Pois bem, então, esses dízimos era para alimentar essas pessoas. Se fosse fazer uma aplicabilidade para hoje, é tipo assim, gente, não tem pra onde correr. É quase o mesmo serviço. Claro, vai mudar o espaço geográfico, pode mudar a cultura, mas a igreja se beneficia. Beneficia de que forma? Tem pessoas que não trabalham mesmo. Não trabalham. Se dispuseram a ficar 100% na igreja. Tá? 100% na igreja. Pastora Nadir. Eu vi alguns vídeos dela, eu não vi vários, praticamente, né? E eu vi que a mulher não para. Ela não trabalha secularmente. Ela não usa nem WhatsApp, nem telefone ela tem. Ela tem que ter, sabe o quê? Uma equipe que venha ajudar a responder comentários, isso, aquilo, outro. Mas ela está sempre... Vive pelo evangelho. Como essa mulher vai comer? Como? Entendeu? Aí, você, que faz parte da igreja dela, ok? Tem que ser dizimista e ofertante. Entendeu? Ajudar. Se nós não podemos ajudar os nossos pastores, que raio de cristãos somos? Um amigo que está passando por necessidade, se não ajudar um amigo, pelo amor de Deus, que raio de cristãos somos? Entendeu? Dizendo que Deus é o dono da prata e do ouro, mas quando você tem condições você não ajuda? Não. Isso é espírito. Isso pode ser qualquer tipo de espírito, mas não um espírito que tem aí a efusão do Espírito Santo, que tem o toque do Espírito Santo, do amor de Deus na vida dessas pessoas. Entendeu? Isso deve ser levado em consideração. Então, o dízimo da igreja tem uma finalidade. Dízimos e ofertas tem uma finalidade. E outra coisa, dá quem quer, quem entende. Se você entende para ajudar outras pessoas, venha. Tá? Agora, claro, ninguém está aqui passando papel de idiota e nem de... sei lá, vou nem falar assim. Beleza? Ninguém tem que passar. Claro que pastores se beneficiaram tanto de dízimo e ofertas que ficaram ricos. De fato, ficaram ricos. Pregadores ficaram ricos. Entendeu? Não estou falando desse lado aí. Estou falando de pessoas que, de fato, não tem nenhum carro para andar. Entendeu? E se comprar um carro,
vai beneficiar ele, família, igreja. Quantas vezes eu cansei de ver meu pastor, tá? Pegando seu carro, pegando seu dinheiro que aquele 30%, 20%, 10%, que é destinado a ele pegar para ajudar A, B, C e D. Pelo amor de Deus, quantas vezes eu cansei de ver isso, mas tem pessoas que não sabem disso. Sabe por quê? Só querem criticar. Nesse sentido, e não sabe ver o que tem pastores, milhares, milhões, a maioria são assim, milhões, que não tem praticamente muito, né, para sustentar toda a sua família, mas o que tem ajuda outros. Beleza? A luz tá tão cara hoje, gente, que a nota tá pesada. Como é que vai pagar isso aí? Entendeu? Então, nós cristãos pertencemos a uma igreja de forma institucional. A gente estamos responsáveis, nós cristãos, somos responsáveis da manutenção daquela igreja. Porque nos beneficiamos dela. Tá? Agora, se não tivesse, aí beleza, não tem, mas quando tem, aí sim. Por isso que o senhor Jason fala, grandes empresas, pequenas empresas, mas grandes negócios, etc. E aponta para a igreja, entendeu? Cara, esse é um analfabeto, não tem outra palavra para falar. Analfabeto. Não sabe nem o que é RI. Diz que foi pastor da onde? Pastor e o quê? Tá? Pastor, foi pastor alemão? Foi? Aí deve ser pastor alemão. Ninguém sabe da história do cara. Pelo menos nunca vi, né? Posso estar até falando besteira aqui, porque ele pode até ter dado um testemunho. Vamos falar do seu testemunho e eu não sei nesse sentido. Mas, todavia, no entanto, tá? Ele chegou a um estado deplorável da sua vida espiritual a ponto de abandonar o cristianismo. E mostra a igreja no canal dele direto. Entendeu? Mostra, de fato, diretamente, vários vídeos dele é justamente para isso. Não tem outra finalidade. O vídeo dele não é para mostrar conhecimento. Não é para mostrar conhecimento. O vídeo dele é para depreciar as igrejas. Depreciar Jesus. Tá? Depreciar o comportamento cristão. Tá? Se um cara tem a cara de pau de estar mentindo direto, o que ele pode fazer no canal dele? Mentir, enganar você, meu querido, que não tem conhecimento, que não estuda. Vai ser enganado por esses ateus. Não. Acredito que você é uma pessoa inteligente. Tá? Sabe que esse bicho está falando a verdade? Investigue. Sabe o que está falando cristianismo é verdade? Investigue. Que a maioria de vocês principalmente não estudam. Principalmente não vão verificar a informação se ela é verdadeira ou não. Tudo que o cara falar, não é cristão, tudo que ele fala está correto. Não é bem assim, cara. Não é bem assim. Entendeu? E o contrário também é verdade. Vamos supor que ele traga um conteúdo, alguém traga um conteúdo que não é cristão e mostra uma veracidade. Beleza. Podemos aceitar sim. Podemos aceitar e tudo mais, do ponto de vista, etc e tal. Mas agora, desculpe a expressão novamente, um bando de cego espiritual, você é cego, que segue essas pessoas e acreditam nelas, arrisca, você coloca a sua vida na mão dessas pessoas, aplaudindo esse conteúdo porcalhão, tá? Sem uma avaliação científica. Quando falo de científica, não é somente ciência, não. Falo da área teológica também. Entendeu? Então, se você se submete a essas pessoas que eram cristãos e saíram da igreja por uma decepção. Nunca foram cristãos. Beleza? Nunca foram. Agora, deixa eu ser bem claro também com vocês. Tem pessoas que agora é contrário à igreja porque foram expulsas da igreja. Tá? Isso aí Jesus vai também tomar vingança. Beleza? Com essas pessoas que foram expulsas da igreja. E com essa expulsão, a pessoa, o meu meio me expulsou.
pessoa perde, de fato, a fé, foi vilipendiada, foi difamada nesse sentido. O problema muitas vezes acontece que não existe só uma igreja, tem várias, né? As pessoas vão para outra, cara. Não está sentindo bem numa igreja? Vai para outra igreja. Aonde você se sinta bem, tá? Aonde você se sinta bem com Deus, mas nunca deixe de acreditar nele. Os homens podem cometer erros, mas Deus não comete, cara. Deus não comete. Já tive decepção também. Já tive decepção. Entendeu? Já tive decepção. Eu poderia falar diversas coisas para vocês, mas eu permaneço firme com meu Jesus. Firme é até o final, é até depois da morte. É até depois da morte. Ok? Tem pra onde correr, não. É até depois da morte. Cristão raiz, aquele cristão que não se abala com uma disciplina. Ah, tá com medo de disciplina? Não se abala com disciplina. Aquele cristão que é fiel, é verdadeiro. Ah, eu errei, me perdoe porque eu errei. Entendeu? Me perdoe, meu irmão, porque eu errei com você. Um cristão verdadeiro, que se perdoa, que acreditam na fé, que praticam a fé, que praticam o cristianismo. Beleza? Aí, voltando novamente, que eu não vou esquecer disso, frisando, claro, a igreja não pode receber dízimos e ofertas. Mas esses ateuzinhos do YouTubeianos ateus, pedem oferta aí, coloca isso lá. Você que possa contribuir com o nosso ministério. E você, desculpa a expressão, é burro e vai fazer contribuição. Você vai contribuir. O cara vai pegar o dinheiro, vai fazer viajar, você tem dinheirinho. O que mais? Se ele toma uma biritazinha, ele vai se encaixaçar, tá? Se é ateus, cheira uma cocaína, ele vai cheirar, entendeu? Vai se beneficiar. Questão, não estou falando de não ajudar, do propósito que está por detrás disso, da forma que está por detrás disso. Se for assim, os ateus sabem o que vão fazer? Não vão nem mais trabalhar, porque você está enchendo o bolso dele, você está enchendo o bolso dos ateus aí, se está enchendo o bolso do ateu, ele vai trabalhar, então no mesmo patamar. Tá? Antes de criticar dízimos e ofertas na igreja, então cale a sua boca, feche a sua matraca e preste atenção naquilo que tu está cooperando aí com os ateus, com desserviço. Poderia nem ser cristão, mas desserviço que estão fazendo, gente, a igreja é uma das maiores, se não for a primeira, tá? Se não for a primeira, é uma das maiores instituições que tem feito um serviço muito bacana para a sociedade. Eu sou fruto disso, gente. Pelo amor de Deus, eu sou fruto disso. Porque se não fosse assim, eu estaria morto, cheio de bala. Beleza? Cheio de bala, eu estaria morto também. Mas a igreja, ela trabalha nesse sentido. Ela ajuda. Mas vai ajudar como? Como que ela vai fazer isso? Tem que manter dízimos e ofertas. Isso é ato de fé, Eu até ensinava, né? Quando eu estava lá em cima, tá? Eu prefiro estar no lugar que eu tô tranquilo aqui. Quando eu estava lá em cima, tá? Eu ensinava diversos pastores. Ensinava a própria igreja. Porque, claro que existe uma questão fiscal por detrás, isso, só que preste atenção, se você coopera por fé, querida, fé, você vai pedir recibo para quê? Ah, não, pastor, pode, isso aqui, mas lá, então, não, a gente trabalha com caráter. Claro que na igreja a gente tem que avaliar tudo isso aí. Um trabalho fiscal, etc. Então, eu sei o que está por detrás, gente. Entendeu? Eu e minha esposa fomos quase consagrados pastores. Eu que não quis. Cheguei no patamar de evangelista e o último cargo de pastor eu não quis. Entendeu? Porque eu tenho uma chamada. Eu tenho que respeitar a chamada de Deus na minha vida. Tá entendendo? Mas muitos nos chamam de pastores, etc. E tal. Tem gente que fala assim, pastorzinho. Teve um comentarista aí que colocou pastorzinho. Primeiro, eu não sou pastorzinho. Não sou pastorzinho. E se eu fosse, seria com maior orgulho. Beleza? Com maior orgulho. O que é pastor? O significado da palavra poimen. Poimen. O que é poimen?
Aquele que cuida do rebanho. É claro, existe o termo literal e o termo usual, tá? Figurativo, que aplica a qualquer pessoa que cuida de outras pessoas, que é um guia espiritual, que é um líder espiritual, que é uma pessoa que cuida das outras pessoas, que esse que cuida das outras pessoas, ele tem muito mais serviço nesse sentido. Ok? A maioria dos pastores ficam com cabelo branco, porque cuidando de... É melhor cuidar de gado do que cuidar de crente. Nós sabemos disso. É melhor cuidar de cachorro do que cuidar de ser humano, gente. Muitos pastores, 40 anos, já estão com o cabelo grisalho, 50 anos, cabelo grisalho, que é muito trabalho, né? É de oferta, todo mundo na rede, todo mundo dormindo assim. Não, é trabalho por cima de trabalho. Aqueles pastores que trabalham sério, isso, eles devem ser honrados, tá? Eles devem ser honrados. Mas tem gente mesquinha na igreja, mesquinho, que nem ajuda o próximo, principalmente a sua igreja, tá? É um outro detalhe que eu queria frisar. Ajuda ateuzinho, mas quando é para a igreja não quer ajudar, né? Mas ajuda ateuzinho e tudo mais e tal. Beleza? Dentro desse pressuposto, vou ler aqui alguns comentários, tá? Eu falei para vocês que eu deveria gravar isso aqui. Esse Wesley Costa. Não vou tirar ele aqui não, deixar ele aí. Já dei uma resposta para ele, tá bom? Mas o seu Jason Ferreira correu, tá, gente? Correu. Até agora não deu as caras. E não vai me enfrentar, não. Aí, Alexandre Orquiza diz assim: glória a Deus por esse canal. Amém, querido Alexandre. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa. Ok? Simone Ingrid diz assim: nem Vinícius César entrava na igreja para isso. Beleza, Simone. Simone Ingrid, né? A visão deu uma paralhada agora na visão. Aí o que ocorre? De fato, tem gente, e não faz, cara. Fábio Sabino não faz, amigo. Não faz. Outros não fazem também. Aí tem um bocado de alguns palhaços aí que estão entrando. Aldemir Moreira diz assim: a única coisa que os que os pastores concordam é com o dízimo dos trouxas. Aí botou kkkkkkkk. Aí você, Ademir Moreira, que não é trouxa, ajuda o canal do Jason Ferreira enviando a oferta. E aí, como é que fica? E aí, querido, como é que fica? Mas mudou. Outros não. E outra coisa, você já mostra ser mesquinhos. Dízimo é ato de fé. Isso mostra também que você não tem fé. Você não tem fé, você não acredita, querido. Então, pouco me importa a sua opinião, beleza? Vamos lá. Aqui ele teve uma resposta de alguém aqui. Deve ser Reverendo Mil, diz assim: irmão, nós sabemos que existe. Acho que é ele aqui, deixa eu ver se é ele mesmo. Não, acho que não. Beleza. Não deu para perceber aqui não, mas vamos ler aqui. Reverendo Mil. Irmão, nós sabemos que existem pessoas que precisam da religião. No seu caso, como relação às drogas, foi muito importante. O senhor precisava de algo que te colocasse um freio. E o medo que as religiões colocam foi importante. A existência de um inferno torna-se necessário, senão não conseguiríamos viver. Pois nesse mundo real de casos que é hoje, deixa eu ver aqui, hoje, ainda seria um paraíso em relação ao que acontece. Se as pessoas perdessem o sentido da vida, que para eles é Deus. Para isso, por saber disso, eu não falo de ateísmo. As pessoas precisam continuar na ilusão doce da religião para serem controladas. No mundo existe 4% de psicopatas, outros 30% de tendências, 30% tem tendências. Ateísmo é para poucos. Para poucos. Deus e inferno precisam existir. A minha paz para todos. Beleza. A letra pequena aqui eu estou com uma dificuldade, tá? Mas tudo bem. O que ocorre? Tipo assim, Deus precisa existir para outras pessoas? Então a questão, sabe o que a Bíblia já responde? Isso é questão de pecado, querido. Entendeu? Pecado. Você pode não estar preso à droga, mas pode estar preso a algum vício que você tem, tá? Você pode ser, por exemplo, uma pessoa que não ajude o seu próximo, tá? Mas pelo jeito que você falou aí, você parece que tem essa característica.
Mas você pode ter algum tipo de falha na sua vida, porque tu é ser humano, não tem pra onde correr, que faz você não ser um santo. Entendeu? Não ser um santo. Você sabia que Jesus ele veio nesta terra justamente para isso? Porque não existe como, não tem como fugir do pecado. Só a Bíblia registra 370 classes de pecado. Escritas mesmo. E outros milhões que ela dá as possibilidades. Beleza? Não tem como. Em algum momento a gente vai pecar, em algum momento a gente vai errar. Tá? É claro, questão de drogas, eu não entrei na igreja por causa de medo, não. Tá bom? Não entrei por causa de medo, não. Medo de inferno? Não entrei por causa de medo de inferno, não. Beleza? Eu já tinha, desde criança, eu já tinha uma percepção espiritual. Desde criança. Tá bom? Eu já percebia que eu tinha algum propósito nessa terra. Eu já percebi alguma coisa. O meu comportamento era diferente. Tá? Briguei no colégio, fui brigão mesmo, uma porrada. Tá? Não foi santo, mas eu fiz muita coisa legal. Muita coisa boa. Entendeu? E percebia. Até o momento que eu entrei na igreja. Mas as drogas me pegaram. Andar com pessoas que não têm, no mínimo, um comportamento decente, bacana, isso faz com que a gente também assimile, que o ser humano, ele vive de imitação, ele é uma esponja, ele começa a aderir coisas que ele não fazia. Isso é o comportamento humano. Psicólogos e sociólogos já falam sobre isso. Aqueles que trabalham com comportamento humano sabem que o ser humano é assim. É assim. Tá? Então, cada classe social ela vai mostrando algumas falhas. Beleza? Algumas falhas. Eu fui viciado em droga. Você, não. Mas pode ter tendências. Tanto eu como você estão no mesmo balaio de gato, precisamos de Cristo Jesus. Nesse sentido. Depois a gente fala sobre o céu, etc e tal. Tá? Então, é basicamente nesse sentido aí. Basicamente. Beleza? Vamos ler o nosso comentário aqui. Foi do Reverendo Mil. Depois vai ser agora do ML Indro. Mas esse era o teste para ver se ela era usada com revelações que ela disse que Deus dá a ela. E não passou no teste. Bem, esse aqui é o ML Indro. Meu querido, isso que é assim no mundo de Deus? Está lá, já era. Está lá, já era? É sim? Eu falei que é autonomia e soberania de Deus. Autonomia e soberania é Deus que dá. Muitas vezes ele não dá. Muitas vezes nós nos enganamos com o ser humano. Tá? E a primeira coisa, o cara foi mentir lá. Foi mentir. Entendeu? Deus poderia ter dado na hora para ela? Poderia, mas não deu. E aí? Como é que fica? Ela deixou de ser menos espiritual por causa disso? E o foco dela é o quê? É Deus que me disse, que Deus falou. Tanto que se Deus desse para ela mesmo ali, eu tinha falado, tinha mostrado o farsante na hora. Entendeu? Tem coisas que não acontecem na hora, do jeito que eu quero. Não tem coisa que não acontece, gente. Tá? Belo dia dormindo, eu tenho uma revelação. Não foi na hora que eu queria. Né? Tem hora que eu quero e não vem. Como é que fica aí? Então, respondendo você, ele foi lá fazer com que ela passe no teste do ateuzinho. É assim que você... Não, primeiro que você não consegue pensar. Se você não conhecesse só o Novo Testamento, saberia o comportamento de Deus em relação a muitas coisas. Muitas coisas Deus não revelou para os apóstolos, os profetas. Entendeu? Outros sim. Tá? Outros sim. Beleza? Provavelmente um da Bíblia ele teve uma depressão, chamado Elias. As características que ele traça ali é justamente uma pessoa que está com depressão. Beleza? Está com uma pressão tão grande que desencadeou essa doença psicológica. Né? Alguém poderia até dizer psicossomática sobre ele. Ah, mas não era, né? Ele não é servo de Deus. Tem coisa que Deus não faz, querido. Não que ele não possa fazer, mas existe propósito. Simples assim. Nem toda vez Deus vai responder a nossa oração. Nem toda vez. Existe um propósito. Tá? Eu poderia falar de pessoas que são assassinadas, cristãos, a fome no mundo. Eu poderia falar sobre isso. O processo disso aí. E eu digo uma coisa. O mundo não era assim. O mundo se tornou assim. Tá? E Deus não é papai
Papai Noel, gente. Não é Papai Noel, não é Papai Noel. Como nós acreditamos nesse Deus eterno e imutável, tudo está dentro do seu controle, tudo. Choros, a tristeza, né, que um sofre aqui, ele poderia mostrar o outro lado da moeda para todos. E se ele mostrar, sabe o que a gente ia fazer? Ficar calado. Calado. E entenderíamos assim, poxa, Deus tem um propósito muito grande, eu não sabia. Por isso eu questionava das fomes, das mortes, dos estupros, da injustiça. Mas se eu soubesse disso, eu me questionava. É tipo assim, Deus, no final ele vai fazer. Entendeu? Tudo está dentro do seu propósito. Tudo. Tudo. Não foge nada, absolutamente nada dele. Tem momentos que ele revela? Sim. Então essas questões, não é porque Deus não revelou que o farsante mentiroso, cara de pau do Jason, era ali um ateu, tá? E quem falou para ela que era ateu foi eu. Eu que falei. Falei para 2 canais aí. Esse era ateu. Tá bom? Esse que era ateu. Beleza? Não quis, não falou. Tá bom? E acho que nem precisou falar para o irmão. Nem precisou falar para o irmão. Por quê? Porque o ateuzinho está sendo desmascarado por mim aqui. Desmascarado por mim. Mentiroso, cara de pau. Tá? Sempre assim. E sempre vai ser assim. Deus levanta. Olha o propósito de Deus. Olha o propósito. Então são questões que devem ser levadas em consideração. E ele não vai, gente, ele vai debater comigo. Ele não vai ter essa coragem de passar vergonha ao vivo. Ou, como alguns fazem, né? Não aceita o desafio agora, vai estuda, porque não sabe daquele ali. Não sabe? E eu conheço. Entendeu? Aí vai. Eu vou aceitar dele. Estuda é muito fácil. Eu só vou trocar o termo depois, sabe? Eu troco o termo e já era. Acabou tudo. Beleza? Quem está preparado a qualquer hora e momento. Preparado em momento. Beleza? Muitas vezes não preciso de esboço para debater Bíblia, não. Tá? O texto bíblico. Já li a Bíblia. Não uma vez. Só precisei de ler uma vez a Bíblia. Tá bom? Eu li não. Estudei ela uma vez. Tá? Versículo após versículo. Beleza? E hoje a gente estuda ela de forma sistemática. Então, isso vocês devem prestar atenção. Tá? Atacam a igreja. Estão atacando a igreja. Estão atacando dízimos e ofertas, estão atacando pessoas, estão querendo entrar dentro da igreja. Nós sabemos perfeitamente o que aconteceu aí. Igrejas sendo depredadas, tá? Sendo depredadas, beleza? Não sei em que partido essas pessoas são, independente disso, Deus que controla as eleições. Ele tem a palavra final. E nós poderemos também orar, apresentar a Deus, nosso candidato. Com certeza. Tá bom? Você de esquerda ou de direita, se for cristão principalmente, olha os princípios que nós cremos. Olha só os princípios que nós cremos, beleza? Todos os candidatos são assim. Eles são avaliados pelos princípios que as pessoas têm. Seja evangélicos, macumbeiros, espíritas, candomblessistas, sei lá, o que for. Existe pressuposto. Simples assim, tá bom? Percebendo de tudo que Deus está no controle de tudo. Nada foge dele. Beleza? E esperar que cada vez mais o nosso Brasil melhore, ore, tá? Ore, beleza? Então, hoje, eu estou gravando alguns vídeos, porque eu estou dando resposta, eu vou dar ainda, e eu tenho que falar com vocês sempre, tá bom? Esse é o meio de comunicação que eu tenho que falar com todo mundo. Tem gente aí dizendo que meu canal é uma porcaria, que não cresce, etc. Está crescendo, quem disse que não está crescendo? Está crescendo no canal, entendeu? Olha aí que, gente... Indique esse conteúdo para as pessoas. Aí faça cada vez mais que o nosso conteúdo venha alcançar corações. Alcançar a vida de ateus que tem pelo menos um resquício de chance aí de voltar ao cristianismo. Entendeu? Antes que seja, eu estou dizendo agora como praticante da Bíblia, antes que seja tarde demais. Eu falo, tem ateus gaiatos aí, não sei o que e tal, vamos fazer o seguinte, no dia que tu morreres e eu morreres também, vamos ver se não tem céu e inferno. Quer jogar? Quer jogar poker? Quer pagar para ver? Então vai pagar para ver. Agora, depois dessa vida, não tem mais colher de chá. Não tem mais. Morreu, já era. O último estado de sua vida
é que vai permanecer por toda a eternidade. Tá bom? Porque tem que ser muito burro, eu tô falando, muito burro para não acreditar que Deus existe. O universo tá aí para fazer o quê? O Big Bang. Olha essa teoria que ninguém tava lá para apertar o botão e apertar. Mas ninguém tava lá, né? Ninguém tava lá. Interessante isso. Ninguém tava lá para apertar o botão e apertar. Massa de ar e tal, não sei o que, comprimido. E gera exatamente essa paridade exata entre o Sol e a Terra e a Lua. Para dar a manutenção exatamente idêntica, né? Só para você ter uma ideia. Tá? Então, tudo isso deve ser analisado e avaliado. Tudo. Beleza? Então, o que ocorre? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Falei só um pouquinho, tá? Poderia falar muita coisa, beleza? Mas você envia esse vídeo. Vai ter muito mais vídeos que eu vou fazer aqui, não somente de grego, de resposta apologética, da pastora Nadir, várias outras coisas, beleza? Talk daí Chico, daí Francisco também.